Boa noite, André, tudo bem? Tudo bom, prazer. Oi, Martinho. Coronel, boa noite. Vamos aguardando só mais um minutinho para dar as 19 horas. Pensei que eram as 19 pessoas. Já tem 25, já tem 25. Hoje tem que passar de fundo, né? Olá, Cinquim, boa noite. Boa noite, Coronel, tudo bem? Cedinho, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Esse curso começou quando? Começou em abril, André. Começou em abril, é uma especialização de nível médio, voltada para técnicos industriais, técnicos de segurança do trabalho. Embora a gente tenha também, entre os alunos aí, engenheiros, e tem até um bacharel em Direito, né? Mas é isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos à plataforma da Fundamon. Boa noite, Coronel. É bom vê-los novamente. Passamos a semana nos vendo aí com alguns, né, que estão participando do curso de chuveiros automáticos, que continua amanhã, no mesmo horário, né? E como eu já tinha falado para vocês, hoje nós temos uma atividade especial. Nós teremos uma palestra sobre perícias e perícias de incêndio, que é uma matéria muito interessante, é um campo de trabalho aberto para muitas pessoas que se interessam, e quem vai nos abrilhantar, vai nos brindar com o seu conhecimento é, em primeiro lugar, a engenheira Andréia Kippel. Eu não sei falar seu nome direito, Andréia. É Clipel? Klippel. Andréia Klippel, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em São Paulo, o IBAP. Não, eu sou do Nacional agora. Agora você é do Nacional. Ah, é verdade. Você estava como presidente na última gestão aqui em São Paulo e você foi para a vice-presidência do Nacional. Isso. Ah, então. Não vou falar muito mais não, que é capaz de eu errar de novo. Então, mas a Andréia, bom, o IBAP São Paulo é um parceiro da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Vocês receberam 2 cartilhas, se ainda não receberam, vai estar chegando aí, né? Alguns são de outros estados, viu, Andréia? Tem gente do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, não sei se eu estou esquecendo de algum aí. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, alguns talvez não tenham recebido ainda a cartilha, mas vocês receberam 2 cartilhas que foram produzidas em parceria com o IBAP e o Corpo de Bombeiros por meio da Fundamon, né? Tanto a cartilha de vistoria em edificações, vistoria predial, como a cartilha de perícia de incêndio, que é o tema de hoje. E também vai falar sobre o assunto pela experiência profissional que tem já há muitos anos, o Major Sendin, que você já conhece, que é nosso professor, e vai concretizar um pouco na questão mais prática, né, do que se olha numa perícia de incêndio. Então é isso aí, pessoal. Com vocês, Andréia Klippel e Major Sendin. Boa palestra. Obrigada. Obrigado, Coronel. Essa quinta-feira eu estou indo, se quem é o mineiro, se for engenheiro, na quinta-feira eu vou estar numa palestra em Minas Gerais. A gente vai falar sobre os vícios construtivos. Então, quem quiser, depois eu passo o link para inscrição. Como tem o Silmar, que eu vi que é do Rio Grande do Sul, a gente também acabou de fazer um trabalho vinculado ao IBAP Rio Grande do Sul, uma ajuda para levantar as casas no Rio Grande do Sul, as que estão habitáveis, as que não estão habitáveis e as que não existem mais. Então, a gente fez uma cartilha de vistoria também para ajudar os gaúchos nesse momento tão triste, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês.
Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Então, judicialmente, quem pode fazer perícias de engenharia, né, a parte estrutural, né, a parte de estrutura, de avaliação, são os engenheiros e arquitetos, de acordo com as suas atribuições, que é formada pela Lei 5.194 de 66. E a resolução do CONFEA 345, ela determina o que cada engenheiro pode fazer, os agrônomos, os mecânicos, os técnicos, os engenheiros civis, né? Nessa lei ainda tinha os arquitetos. Então, essa resolução define que cada pessoa, cada profissional pode, que área que ele pode atuar. E agora, depois de 2010, quando se formou o CAL, né, que é o Conselho dos Arquitetos Urbanistas, a Lei 12.378, ela também delimitou as atuações e atribuições do arquiteto. Acabei de ver que tem um erro de digitação. Ainda está na primeira tela ainda. Oi? Ainda está? Tá. Agora atualizou. Então, atualizou? Vamos de novo. Espera aí. André, se você tiver com 2 monitores, eu acho que você estava compartilhando o que está a base e não a apresentação. Não, estou com um só. A gente estava vendo o PowerPoint aberto, assim, não a apresentação dele. Não a apresentação? Que estranho, vamos de novo. É que eu ponho na forma apresentação, eu não vejo. Agora eu estou vendo vocês. Não, agora está uma janela de aviso de validade, certificado, alguma coisa assim. Então, mas agora eu estou vendo vocês, antes eu não estava. Vamos de novo. Desculpa, gente. E eu acho que fechou. Bom, eu vou começar tudo de novo. É bom que fixa. Então eu vou. Vocês estão vendo? Isso. Nós Então eu não vou pôr todo. Então eu não vou colocar no modo apresentação, porque quando eu ponho no modo apresentação, eu não consigo ver vocês e eu não consigo daí compartilhar, tá bom? O meu QI não dá para isso. Alguém já atuou em alguma perícia judicial? Não? Então, a perícia judicial, quem é o perito Eu judicial? já fiz alguns laudos, mas não. Eu tenho curso de perito judicial, né, com PED, mas não atuei como perito judicial, dentro de um processo ainda não. Não. Então, como que você se torna perito judicial? Você só é perito quando você é nomeado num processo. Se eu não estou nomeada, eu não sou perita judicial. O perito judicial é nomeado pelo juiz para ir fazer uma vistoria. O perito é o olho do juiz em campo. Então, quem que pode atuar como perito? Que é o auxiliar da justiça. É o profissional legalmente habilitado, idôneo, especialista, convocado para realizar uma perícia. Então, eu tenho peritos de várias áreas. Médico, dentista, contábil, engenheiro, até... Eu nunca vi ser nomeado um bombeiro, mas eu acho que no caso de incêndio também pode ser nomeado um bombeiro. Então, esse é o papel do perito. Então, o juiz tem que te nomear para você ser considerado perito judicial. Geralmente, um processo tem, no mínimo, né, 2 partes, o autor e o réu. E a cada parte também pode contratar um profissional. E esse profissional se chama assistente técnico. Perito é do juiz, e quem atua, né, pelas partes é o assistente técnico. E quem é o assistente técnico? É o profissional, também legalmente habilitado, indicado e contratado pela parte para orientá-la, assistir os trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, se necessário, emitir um parecer técnico. Então, o perito judicial emite um laudo e os assistentes técnicos emitem um parecer. Quem que regulamenta o perito técnico, né? Então, o CPC, que é o Código de Processo Civil, que foi atualizado em 2015, nos artigos 156 a 158 e no 464 a 480, ele vai delimitar a prova pericial,
os itens mínimos que tem que ter num laudo e quem pode ser perito. E, além disso, também os prazos que a gente tem que fazer. Então, eu sou intimada, né? A intimação é quando você é convocada para entrar no processo. Você é intimada para dizer que você foi nomeada num processo. Então, eu tenho que estimar honorários. Eu vou no CPC e eu sei quantos dias eu tenho para poder começar para eu estimar os meus honorários, para eu começar a trabalhar. E todo o procedimento, ele está todo discriminado no CPC. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, põe no chat, ou se quiser ligar o microfone. Eu acho que uma palestra mais interativa é mais, a gente vai dirimindo dúvidas, eu acho que fica mais interessante, não se acanhe, tá? William, depois eu mando para o Coronel Martinho, a apresentação vai ficar à disposição de vocês. Obrigado, André. Obrigado. De nada. Ixi, minha tela travou. Vou de novo, porque eu estava indo direito, agora parou de compartilhar. Não sei o que aconteceu, gente. Então, um laudo judicial, ele, segundo o artigo 473 do CPC, ele deve conter, no mínimo, o que é o objeto da perícia. Eu vou ter que fazer uma análise técnica ou científica. Eu vou ter que dizer o método que eu utilizei para chegar nas minhas conclusões. E eu vou ter que responder os quesitos. Quem pode fazer quesito? Tanto o juiz quanto as partes podem fazer quesitos para a gente responder. Segundo o IBAP São Paulo, o laudo é um documento técnico elaborado por um profissional habilitado, no qual são relatadas constatações, análises, conclusões de perícias, exames, vistorias e avaliações. Já o parecer técnico é o relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido pelo assistente técnico por um profissional capacitado, legalmente habilitado, sobre assunto de sua capacidade. Mudou para vocês? Mudou. Então, vou ter que ficar indo e voltando, porque por aqui não está indo, não sei por quê. Então, como eu tinha dito, o juiz nomeia o perito judicial que elabora um laudo técnico. Cada uma das partes, as partes, elas têm vários nomes de acordo com o tipo de ação. Então, ele pode ser chamado de autor, exequente, requerente, expropriante. Ele contrata um assistente técnico que vai emitir um parecer técnico. E o réu, ele também é conhecido como executado, requerido, expropriado. Ele também contrata um assistente técnico que faz um parecer técnico. Na norma de perícias, a norma de perícia 13.752, ela está em revisão, ela deve entrar em vigor muito breve, porque todo mundo já passou a parte de consulta pública, já foi apresentado, todo mundo já entrou com as suas ponderações, e agora está para ser publicada. E o IBAP também tem uma norma de perícias, então tem a 13.752, que é da BNT, e tem a do IBAP São Paulo. A do IBAP São Paulo está defasada, porque ela é de 2015, né? Ela não está ainda de acordo com a da BNT, mas a gente vai revisar. Segundo o CPC, que é o Código de Processo Civil, no artigo 464, ele fala que a prova técnica é dividida em avaliação, exame e vistoria. A norma
a BNT, ela também era dividida nesses 3 itens, mas na revisão, ela agora passou a ser dividida em 5 itens, que é avaliação, exame, vistoria dominial e avaliação de impactos em contratos de obras e serviços da construção civil. Então, né, a norma em revisão, ela tem as espécies de perícias que eu falei, avaliação, exame, a vistoria, que é subdividida em mais 3 partes, que é de contestação, análise de conformidade, análise de causalidade, as possessórias e avaliação de impactos em contratos de obras e serviços. Código de Processo Civil, no artigo 466, fala que o perito deverá cumprir o encargo que foi confiado, né? Aquilo que o juiz determinou que ele fizesse. O perito deve assegurar, então eu não posso fazer uma perícia sem que a outra parte saiba, porque o código fala que sempre as partes têm que estar cientes da data que eu vou fazer a perícia. Então, eu tenho que comunicar no mínimo com 5 dias antes que eu vou fazer a perícia. O código, todos os prazos do Código Civil são em dias úteis. Antigamente eram em dias corridos, mas a partir de 2015 eles passaram a ser dias úteis. Então, eu tenho que informar através de e-mail ou nos autos. Aqui fala nos autos, mas nem todo perito informa nos autos. Eu sempre informo nos autos, porque fica resguardado que naquele momento a prova começa, né? E se a parte falar que não sabia, ela não pode alegar isso porque está no processo. E se está no processo, todo mundo está sabendo daquela data. E o artigo 474 também fala que as partes serão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter o início da produção da prova técnica. O exame, ele tem como objetivo eu analisar sermoventes, então, ou documentos, bens móveis. Então, maquinário, os carros, a grafoscopia é uma forma de exame, né? Eu vou lá, vou analisar um documento, eu vou avaliar um carro, um maquinário, não só para avaliar, só para análise de estado de manutenção, de se existe algum problema, porque a avaliação, a gente tem um outro item que fala de avaliação. Então, como eu falei, nós temos as avaliações, que eu vou analisar os seus frutos, direitos, e ele tem que seguir também, existe uma norma de avaliação da BNT, é a 14.653, que ela é subdividida em 7 partes, de acordo com o item que eu vou avaliar. Então, ele tem a parte de imóveis urbanos, imóveis rurais, imóveis históricos, empreendimentos, a parte de avaliação de rios, né, da natureza. Então, ela é subdividida em 7 partes. De acordo com o que eu for avaliar, eu tenho uma norma específica. Então, quando eu sou, né, no meu caso, eu sou perita de engenharia, a gente vai avaliar. Então, quando eu tenho antenas de celular, eu como perita judicial, eu vou lá ver o valor de locação daquele espaço para a antena ser implantada. Nesse galpão aqui, também nas ações renovatórias e revisionais de aluguel, o perito é nomeado, o engenheiro ou arquiteto, para fazer uma avaliação do valor de locação. Quando eu tenho desapropriação, nesse caso, para passagem de linha de transmissão, então, chama-se servidão de passagem, quem é nomeado é o engenheiro agrônomo para fazer esse tipo de trabalho. Nesse desenho aqui embaixo, nós temos o rodoanel, que também foi desapropriado, né, para uma parte dos imóveis foi desapropriado para passar o rodoanel. Quem atribui o valor dessa parte, onde o rodoanel passa, também é um engenheiro, o valor de indenização. Quando eu tenho partilha de bens ou quando existe uma execução, o imóvel, o perito também é nomeado para achar o valor de uma benfeitoria. Quando existe cobrança de condomínio, eu estou devendo condomínio, o imóvel é penhorado e o perito judicial vai lá para achar o valor.
ou quando o casal está se separando, o inventário, o perito vai lá para fazer essa avaliação. E também o engenheiro também é nomeado para fazer as renovatórias e locações de lojas em shopping. Como eu tinha dito, a BNT tem essas 7 partes das normas, né? Empreendimentos, máquinas e equipamentos, recursos naturais, bens patrimoniais e históricos. E o IBAP São Paulo também tem a norma de avaliação dele. Qual a diferença da BNT para a do IBAP São Paulo? Da BNT é uma norma geral, ela não é detalhada. A do IBAP São Paulo já é detalhada para a Grande São Paulo, né? Então, eu tenho focada na Grande São Paulo. Como eu tinha dito para vocês, as vistorias, a vistoria, né, a perícia de vistoria, a gente tem 2 formas de falar vistoria. Quando eu vou fazer a vistoria no imóvel e a espécie de vistoria, né? Então, a espécie de vistoria é dividida em 3 outras, de acordo com o seu objetivo e a sua finalidade. Então, eu vou ter a vistoria de constatação, análise comparativa de conformidade e análise de causalidade. O que é cada uma delas? Então, de constatação, eu vou a campo e não vou tirar simplesmente fotos. Eu vou lá, vou averiguar alguma coisa. Eu vou caracterizar a tipologia de uma residência, o estado de conservação de uma residência, o padrão construtivo, se existem anomalias ou não, se eu estou no estágio de uma obra e que fase aquela obra está. Eu não tenho que... se eu ver alguma anomalia, se eu constatar alguma anomalia na vistoria, eu não tenho que dizer a origem e nem fazer nada para recuperar. Então, a vistoria de constatação é muito comum quando nós estamos com grandes obras, né? Então, antes de ter uma grande obra, como é metrô, um grande empreendimento, vai um engenheiro, um arquiteto, ele vai no imóvel e ele vai tirar todas as trincas, tudo que já existe naquele imóvel, rachadura, recalque. Então, eu vou fazer um mapa daquela edificação e aí eu já vou marcando onde existem as patologias. Se eu, no decorrer da obra, alguém reclamar que meu imóvel caiu uma parede, ou o proprietário da obra, se ele fez o laudo de constatação, ele sabia exatamente o que existia naquele imóvel e se aquela trinca é decorrente da obra dele ou não. Quando eu vou verificar a análise de conformidade, né, de comparativa de conformidade, eu vou ver mais detalhadamente, né, do que está acontecendo ali. Se ele corresponde ao projeto, né, eu vou lá e vou ver se eles estão de acordo com a norma, se eles estão de acordo com o memorial descritivo, se ele está de acordo com as leis, com o manual técnico e outros documentos desenvolvidos por fabricantes ou prestadores de serviço. Então, todo o material que embasou uma venda, material publicitário. Então, o perito vai lá para fazer essa análise, tanto em bens móveis quanto bem imóveis. Então, nesse caso, nessa perícia aqui, o proprietário falou que tinha comprado um imóvel e não podia colocar pavimento, né? Ele não podia cimentar, ele não podia pôr uma cerâmica. E quando o material publicitário que foi vendido para ele foi esse, que era gramado, então ele não foi enganado. E essa área dele fazia parte da área permeável daquele prédio. Então, por isso que ele não podia pavimentar, cimentar esse espaço. Então, ele não foi enganado, porque o material publicitário não tinha piso aí. Então, a gente vai ver se estava de acordo com o que foi vendido. Então, estava de acordo com o projeto e estava de acordo com o material de publicidade. Já na análise de causalidade, eu tenho que dizer por que alguma anomalia está ali. Então, eu tenho que investigar, eu tenho que embasar tecnicamente as minhas conclusões. Então, tem uma trinca. Qual é a origem daquela trinca? Eu tenho um incêndio. O que causou aquele incêndio? Né? Então,
eu tenho que apontar de quem, se o juiz determinar de quem é a responsabilidade e o valor para aquilo seja reparado, né? Caiu um viaduto, de quem é a culpa? Foi um erro de projeto? Foi um erro de execução? Foi um erro de todo mundo? Né? Eu tive um erro de projeto, tive um erro de execução. Essa é a finalidade do perito nesse caso. Então, nesse caso, nessa perícia, o proprietário comprou um imóvel, que é esse projetinho de cima. No fundo do terreno, eu tinha um talude, né? Essa declividade aqui no furo, perto está escrito alambrado, e no contrato falava que não podia construir nada sem autorização da construtora ou de um engenheiro para analisar, porque seria necessário fazer o reforço estrutural. Nesse caso, o proprietário do imóvel acabou cimentando, né? Ele aterrou esse talude e cimentou o imóvel. E aí começaram a aparecer as trincas, tanto nas laterais quanto no próprio piso. A gente pode perceber aqui que teve um recalque, né? A estrutura, ele aterrou e ele não fez uma adequação, um aterro apropriado, e ele também não fez o reforço estrutural. Então, eu tinha problema de infiltração, né? Você vê que está cheio de plantinhas nesse cimentado, o muro está preto. Ele colocou um sobrepeso no muro que já existia, o vizinho do lado também elevou o muro, também sobrecarregou o muro existente, né? Então, com todos esses detalhes, acabou causando essas trincas, a gente teve que dizer a origem disso. Ele não tinha projeto estrutural, ele também não teve acompanhamento de um engenheiro, e ele entrou contra a construtora, alegando que os danos eram da construtora, ele queria uma indenização decorrente disso. Nenhuma dúvida ainda? Não? Esse muro, na parte de baixo, a gente tinha uma altura, um desnível de 4 metros. E eu tinha umas curvas francesas que seguravam esse muro, que já estavam rachadas. Então, os 2 imóveis de baixo estavam em risco, porque todos os imóveis das laterais são condomínio que todas as casas são iguais. Como todo mundo sobrecarregou a estrutura, estava atingindo as casas de baixo e as estruturas de baixo, né? A contenção desse muro. Então, só que o advogado desse caso também era advogado das pessoas de baixo. E ele entrou contra a pessoa errada. Então, as ações se perderam. Porque foi comprovado que a culpa não era da construtora, mas sim dos moradores da parte de cima que sobrecarregaram as estruturas inferiores. As possessórias exodominiais são aquelas, o usual, são as reintegrações de posse, são os usucapiões, né, que o perito vai lá para ver limites, vai conversar com as partes para fazer um estudo da posse. A gente tem que fazer um estudo de matrículas, transcrições, plantas de loteamento, plantas de quadra. E qual é o objetivo? O objetivo é a gente fazer a descrição que vai para a matrícula, para que aquela pessoa volte à posse do seu imóvel, ou ela vai ser reintegrada, ou ela vai adquirir o documento de domínio do seu imóvel, que é a matrícula, a transcrição. E as avaliações de impacto de contratos de obras e serviços. Essa aqui é a Estação São Lourenço, né? Foi contratada uma obra, não foi contratada a obra seria de responsabilidade da Sabesp, mas foi contratada a instalação todo desse maquinário que era para a limpeza do lodo, né? O lodo do esgoto. O lodo é usado para a limpeza do esgoto, e para a limpeza do lodo tinha todo esse maquinário. Em função disso, houve um atraso, a parte ia ter que pagar uma multa de R$1,5 milhão, e depois da perícia foi verificado que ela tinha que receber R$200 mil. Então, aí, nesse caso, o perito judicial tem que analisar a licitação, o contrato firmado entre as partes, tem que analisar
todos os documentos, trocado entre as partes, diário de obra, né? E de algumas vezes a gente tem que ver se os valores ainda estão condizentes com o valor que foi contratado. Então, essa é uma das perícias que mais dá trabalho, porque geralmente envolve muito dinheiro e muito documento. Isso tudo eu falei para a gente poder entrar um pouco na parte de incêndio, né? Dos sinistros de incêndio. Então, cada vez que a gente tem um grande incêndio, como é o Joelma, a engenharia acaba evoluindo um pouco, né? Então, no Joelma, a gente teve 187 mortos, 300 feridos, e a origem desse incêndio se deu no curto-circuito do ar-condicionado, né? Ele estava no 12º andar, as escadas eram abertas, né? Elas não eram compartimentadas ainda nessa época, e as pessoas não conseguiram ter a segurança para evacuar o prédio. Muitas subiram e acabaram se jogando, porque não tinha como sair, né, desse prédio. Então, a investigação concluiu que o sistema elétrico era precário e estava sobrecarregada. Além disso, os registros dos hidrantes do prédio estavam inexplicavelmente fechados, apesar de no reservatório ter dos 29 litros d'água. Como se sabe disso tudo? A perícia é uma investigação, né? Então, o perito vai analisar, primeiramente, os bombeiros, né, coronel? Eles chegam, fazem os primeiros... a primeira averiguação é os bombeiros que fazem, e é através da análise dos bombeiros, o perito vai tendo embasamento técnico para concluir. E depois ele vai fazer também uma vistoria técnica diferente, né, para verificar a causa. Esse prédio era de 1971 e 3 anos depois ele pegou um incêndio, esse incêndio que fez 50 anos esse ano. É um prédio localizado na cidade de São Paulo. Esse também, eu peguei casos que envolvam bombeiros, né? Essa parte que você precisa da ajuda dos bombeiros. Então, esse estádio eu não vou falar porque eu não sei pronunciar essa palavra, esse estádio na Inglaterra, as pessoas sofreram esmagamento, porque antigamente existia faltou a palavra, não é um muro, mas esse alambrado que dividia os torcedores do campo de futebol. E existia uma sobrelotação do estádio, ainda juntou o péssimo estado de conservação do estádio, né? Ele não tinha conservação, e não foi cumprida as normas mínimas de segurança. Todo mundo queria entrar nesse jogo, era um jogo muito bom, e as pessoas não queriam perder, e foi entrando gente, e as pessoas começaram a ser pressionadas. Tivemos várias vítimas, como vocês podem olhar aí abaixo, né? A gente teve 97 vítimas e 766 feridos, isso aconteceu em 1989. Em função desse incidente, a gente hoje não tem mais essa separação da arquibancada para o campo de futebol propriamente dito. Então, toda vez que a gente, como eu já falei, toda vez que a gente tem um incidente, a engenharia melhora para sempre, para a segurança dos usuários daquelas edificações. Nós tivemos também o edifício Palace 2, né, que era para ficar pronto em 1995, mas durante a sua obra, o primeiro houve um desmoronamento, né, dos pilares 1 e 2 do edifício, onde havia 44 apartamentos, e o segundo desmoronamento aconteceu 5 dias depois, quando rompeu uma coluna d'água que estava na cobertura e ela despejou muita água sobre a laje. Desculpa, isso mesmo. Tivemos 8 mortos. E esse prédio, todo mundo, as más línguas falavam que esse prédio tinha sido construído com areia de praia. Então,
mas, segundo a investigação pericial, foi um erro estrutural de cálculo das vigas de sustentação. Porém, depois desse acidente, começou a ter uma preocupação maior com o tipo de material usado nas obras, né? Então, no diário de obras, sempre passou-se a certificar a origem de cada material. Esse foi no Rio de Janeiro. Nós também tivemos aquele acidente na linha amarela do metrô, que aconteceu ali em Pinheiros, muito próximo à Marginal, que afetou muitas casas, né? Essa cratera acabou engolindo algumas casas, alguns trabalhadores também faleceram. A gente teve 7 mortes, isso aconteceu em janeiro de 2007. E segundo a decisão da Vara da Fazenda Pública da capital, também baseado nos documentos, ela considerou que as perfurações, a juíza, né, da Vara, foram executadas em local fragilizado e que não foram colocados suporte de sustentação em tempo hábil. Era de conhecimento geral a existência de não conformidades e do recalque abrupto do maciço. Assim que esses tenham sido deliberadamente subestimados, a conduta adotável foi inaceitável diante de uma obra de tamanha grandiosidade e o vulto social importante e relevante de repercussão para a coletividade. Então, isso foi a decisão do juiz, mas ele só conseguiu tomar essa decisão baseada num laudo técnico. Esse é o caso do edifício Liberdade, né? A gente pode perceber, com essa comparação das fotos, antes de 2012 e em 1950, esse prédio ele aumentou a área construída dele, né? Eu tinha um prédio com degraus, e antes de 2012 eu já tinha um prédio retilíneo e aberturas de janela, né? Então a gente vê que na lateral não existiam essas janelas e foram feitas. O que aconteceu também nesse prédio? Em 2012, em janeiro de 2012, uma empresa que estava ocupando a TO Brasil, ela ocupava o 2º, 4º, 6º, 9º e o 10º, e eles tiraram as vigas, eles tiraram os pilares. Como vários andares já tinham tirado os pilares, eles queriam ficar com uma sala mais ampla, era um prédio comercial, e eles acabaram tirando os pilares também. Só que, em decorrência de já ter tirado vários pilares, esse prédio veio à ruína e derrubou mais 2 prédios que estavam ao lado e quase já pegou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tivemos 22 mortes, e em função desse acidente, se fez a norma 16.280, que é a norma de reformas e edificações. Então, toda vez que eu vou reformar um prédio agora, eu tenho que ter um responsável, eu tenho que apresentar o projeto para o síndico e eu tenho que ter um responsável técnico por essa obra, porque antigamente não tinha-se. Cada um fazia o que queria dentro do seu imóvel, e a partir desse acidente, se tem essa obrigatoriedade de ter um responsável técnico. Esse é um caso que o Coronel Martinho muito bem conhece. Ele foi o primeiro bombeiro a chegar lá em São Bernardo, no edifício Senador, um prédio de 1978. Em 2012, a laje do último andar começou a cair e ela foi levando, um prédio comercial, ela foi levando todas as lajes. A gente acabou tendo 2 mortes e 6 feridos. O coronel foi o primeiro que chegou lá para prestar socorros, e uma engenheira do IBAP foi uma das que fez um laudo para averiguar qual era a origem desse desabamento. Então, foi concluído que existia um histórico de infiltração na laje, e, além disso, existia um sobrepeso, tinha resto de obra na laje, e isso teria acarretado essa queda de 14 andares de laje. Esse prédio hoje ele já voltou a ser habitado. Aí nós temos o caso da Botkiss também, né, com 242 mortos, 636 feridos, lá em 2009.
em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio foi causado por um sinalizador de uso externo, que foi usado pelo vocalista. As faíscas acabaram atingindo o teto da boate, que tinha um isolamento acústico inflamável, e esse caso ainda não foi julgado até hoje, né? Então, a gente tem só que, às vezes, as especulações de engenheiros que foram fazendo, mas esse processo ainda não foi sentenciado, né? Em função desse acidente, mudou-se as normas de segurança, de marcação de saída de incêndio, tem que ter as marcações no piso, nas laterais, mudou-se a exigência do isolamento para casas de shows, que ela tem que ser, não pode ser inflamável, né? Então, esse acidente também trouxe uma evolução também para a engenharia, como todos eles, e cada uma no seu segmento e de acordo com o tipo de edificação que a gente acabou vendo. Esse é o caso que eu comentei antes, né? Que um viaduto acabou caindo em Minas Gerais. Ah, desculpa, escrevi errado, é Minas Gerais, não é São Paulo. Ele estava em obras ainda, houveram 2 mortes, e foi ocasionado por falhas graves no projeto, e ainda com mão de obra foi feita de forma defeituosa, e a fiscalização foi omissa quanto a isso. Aí a Polícia Civil concluiu que a queda foi consequência do desprezo às normas mínimas de segurança, que o desabamento era previsível e se tornou iminente quando se constatou dificuldade da retirada de escoramento da construção. Então, quando foi tirada, quando a gente faz uma concretagem, a gente tem aqueles escoramentos de ferros, né, que ficam segurando a construção até da cura do concreto, ela já tem resistência para ser retirada. E quando foi retirado, né, já se percebeu que essa obra já tinha um problema. E o Instituto de Criminalística da Polícia Civil verificou que teve um erro no cálculo e que faltou ferragem na estrutura que sustentava o viaduto. Então, isso também, né, vocês podem ver que várias etapas de peritos judiciais, a gente tem perito criminal, a gente tem perito civil, da Polícia Civil, a gente tem os peritos da Justiça, então tem várias áreas de atuação que você pode fazer como perito judicial. Não é só na Justiça, em cada um desses na polícia e no Instituto de Criminalística, você também, né, você pode atuar como perito judicial. Esse é um outro caso, no edifício Wilton Paes de Almeida. Esse prédio era invadido aqui em São Paulo. Ele era de 1968, ele aconteceu em 2018, né? Foi um incêndio que acabou derrubando o prédio, era um prédio de estrutura metálica, e o micro-ondas, né, como era invadido esse prédio, ele tem aquelas ligações todas inadequadas, e o micro-ondas e a televisão de um cômodo ocupado por 4 pessoas, num prédio que tinha 146 pessoas morando, era um prédio era um prédio comercial, mas ele estava abandonado, eles acabaram invadindo, e a estrutura metálica não resistiu ao incêndio, ela acabou se torcendo e esse prédio veio desabar, né? Esse é o edifício Andréa, que tem o meu nome, em Fortaleza, ele era de 1982. Em 2019, o morador já tinha gravado o estado de conservação dos pilares, era total falta de manutenção, ele precisava urgentemente de reforço estrutural. No fim, eles estavam no processo de orçar o reforço estrutural e esse prédio veio a ruínas. E eles verificaram, né, uma vistoria técnica realizada por uma empresa de engenharia detectou que pelo menos 135 pontos de falhas na área dos pilotes. A imagem de câmera captada no dia do desabamento também mostraram que as colunas do prédio estavam danificadas. Fora essa filmagem, né, que esse morador já tinha feito, e infelizmente acabaram morrendo 9 pessoas. Então, o que a gente conclui? Que a gente sempre tem que seguir as normas técnicas, nós temos como profissionais fazer a manutenção dos nossos imóveis, porque o uso inadequado das construções acarretam danos, e a falta de manutenção também. Não seguir os projetos e não seguir as normas
acarretam em danos. Foi tudo isso que a gente verificou. Porém, cada um desses acidentes fez com que a engenharia evoluísse. Como vocês podem ver, o IBAP tem um material vasto, gratuito. É só entrar no link do IBAP São Paulo, na biblioteca, vocês podem baixar todos esses materiais, até o que vocês receberam. Nós temos dois materiais que é de prevenção, de prevenção e combate a incêndio, que é o mais antigo, e esse novo que vocês receberam agora, que é mais o passo a passo da perícia no caso de incêndios. E nós temos também a Biblioteca do IBAP Nacional, que também é acessível, e onde a gente tem todos os trabalhos técnicos. O IBAP tem o COBREAP, ele funciona, ele ocorre a cada 2 anos. O ano passado foi em São Paulo, o ano que vem vai ser no João Pessoa. Todos os trabalhos técnicos também estão aqui nessa biblioteca e estão à disposição de vocês. Deixa eu trocar mais uma folha aqui. Eu estou à disposição de vocês para quiserem tirar qualquer dúvida. Esses são os meus contatos, esse é o contato do IBAP. Toda segunda, terça-feira do mês, nós temos palestras técnicas, e o que hoje estão acontecendo no CREA, algumas vezes na nossa sede, algumas vezes no CREA, e vocês estão convidados a participar para conhecer mais o IBAP. Todo mundo sabe o que é IBAP? Instituto Brasileiro... Eu falei, né? Mas não sei se eles anotaram. É Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Por isso que eu falei mais voltado à engenharia, porque eu sou engenheira civil, então acabo... Fale, Eduardo. Eu não localizei ainda essa cartilha que a gente recebeu, você falou que tem ela ali digital, mas eu não localizei. Não localizou? Eu vou localizar aqui, depois eu mando o link aqui no grupo, pode ser? Obrigado. Não. Muito bom, excelente, Andréia. Olha, Obrigada. Vocês estão vendo, né, que a perícia ela tem todo um arcabouço legal, jurídico, normativo, que dá a linha da ação dentro do processo civil, às vezes também dentro do processo penal, mas existem também trabalhos de perícia que não são judiciais, né? São perícias que ocorrem por conta de demandas de seguro, né? E também existe aqueles fóruns de conciliação, né, Andréa? Né? Que é um processo mais informal, né? E que o perito atua ali para fazer a conciliação das partes, né? Pessoal, eu queria dar uma lembrança para vocês, né, que essa palestra vai gerar um certificado, né, de participação, mas para que vocês tenham o certificado, é preciso que vocês entrem no chat e ali tem um formulário, né? Clicando ali no formulário, é só colocar o nome e o e-mail, e aí nós enviamos para vocês o certificado dessa palestra. Tá ok? Não deixem de fazer isso, tá? Principalmente aqueles que não são alunos regulares da Fundação. Nós estamos aí com 57 na assistência hoje, então tem vários que não são nem do curso de chuveiros automáticos, nem do curso de especialização de segurança contra incêndio, né, que foi o público primeiro de destino dessa palestra, né? Estão perguntando aqui no chat onde está, ele está logo acima aqui, viu? Quem perguntou, Melquisedeque, a Andréia também já colocou aqui, né? Essa é uma, preciso achar a outra, estou procurando a outra. A publicação, né, da cartilha digital. Mas, enfim, ao longo aqui da palestra, né, eu vou colocar novamente, porque o chat vai andando, às vezes a gente não acha, né? Eu vou colocar novamente o formulário aqui para vocês. Esse formulário também é uma pré-inscrição, é uma pré-inscrição totalmente gratuita de um curso que nós estamos organizando com a engenheira Andréia, com o Major Sendim, específico de perícia de incêndio, um curso de curta duração, como esse de chuveiros automáticos que alguns estão fazendo, um curso de 5 dias, voltado especificamente para perícia e perícias de incêndio. Então, aqueles que se inscreverem nesse formulário vão receber de primeira mão o convite para fazer a inscrição nesse curso, que deve ser lançado aí até o final do ano. Ok?
O link das duas cartilhas eu pus agora. É que uma estava na parte de inspeção predial e a outra estava na parte de perícias, acho que por isso. Mas eu pus o link aqui, é só baixar se quiser. Obrigado, André. Obrigado, Sheila. André, foi show de bola, viu? Deu para ter uma boa noção do que é feito uma perícia ou não, como é que faz, quem tem aptidão para ser feita ou não. Isso é uma característica que muita gente tem dúvida, né, hoje em dia. Será que eu posso, só porque eu sou engenheiro, eu posso fazer uma perícia com relação a isso? Ou aquilo, né, dependendo da sua especificidade. Mas foi bem legal, bacana, show de bola. E você sabe que a gente tem perícias que são multidisciplinares, né? Então a gente pode ter vários de profissionais trabalhando juntos. Que nem aquele caso que eu mostrei de avaliação de uma área rural, o juiz queria que fosse eu. Eu falei para ele, eu não sou agrônomo. Não, mas eu quero você. Então eu trabalhei com agrônomo. Tem horas que a gente precisa trabalhar com agrimensor. Tem horas que a gente precisa trabalhar com biólogo, com engenheiro mecânico. Se eu tiver uma perícia de incêndio, pode ser que eu tenha que trabalhar com bombeiro junto, né? Exato. E é bem aquilo que você falou mesmo, que o perito é os olhos do juiz. O juiz, ele não entende de tudo, ele não conhece tudo. Então, ele precisa de pessoas específicas para poder saber aquilo que ele vai tratar, para ver se aquela decisão que ele vai tomar é acertada ou não dentro das normas técnicas, dentro do processo civil, né? O juiz, o perito tem que procurar o quê? A justiça, né? Isso. E o juiz também, porque nós temos que levar todos os embasamentos técnicos para que o juiz decida, para que nenhuma das partes saia prejudicada. Se eu não tenho atribuição técnica para fazer aquele escopo da perícia que eu fui nomeada, quem vai sair prejudicado são as partes. E aí a injustiça vai ser feita. E o processo vai demorar mais, porque o juiz vai ter que nomear outra pessoa. E o perito, se ele também tem sanções, né? Então, a corregedoria, no caso, na justiça, eu posso tomar uma sanção da corregedoria, e eu posso ficar de 2 a 5 anos sem ser nomeada. Eu posso ter a sanção do CREA também. Eu posso tomar um processo no meu conselho. Então, a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente tenha condições técnicas de elucidar aquele caso. Não é só uma assinatura, né? Não. Como eu costumo dizer, não é só assinar embaixo lá que eu fiz. De todas as perícias que eu fiz, eu não sei se todo mundo é bombeiro aqui, eu não sei, mas assim, de todas as perícias que eu fiz, só uma envolveu morte. E a minha decisão embasaria criminalmente alguém. Já faz anos. Estava sendo feito o prédio do aeroporto de Viracopos, o prédio administrativo. Eles estavam içando a viga, o operário estava preso na alça de içamento porque ele estava posicionando a viga. E a alça rompeu e ele foi jogado fora, bem a alça que ele estava preso. E aí eu fui nomeada para quê? Porque eu tinha que saber se tinha rompido o sistema de içamento ou se tinha rompido a alça. Então, era uma viga pré-fabricada, então foi uma produção antecipada de provas, né? Então, era o fornecedor da alça contra o fabricante, o proprietário da obra ali. Então, e o meu laudo embasou um laudo criminal. E foi graças a Deus, a única vez que eu tive que atuar com morte. Eu trabalho com a área de segurança do trabalho, então a nossa área também envolve muito, tanto a parte de civil como criminal. Luiz Carlos, obrigada. Luiz Carlos quer fazer alguma pergunta? Eu estou me dominando aqui, Coronel. Opa, boa noite, André, tudo bem? André, eu fui indicado como assistente técnico para um processo. Você poderia explicar melhor como funciona a parte da assistência técnica dentro de um processo? Então, quando eu sou nomeada perita, assistente técnica, o meu trabalho, a primeira coisa que eu vou ter que apresentar um orçamento, né, para quem me contratou, o seu orçamento foi aceito, você vai começar a atuar. Então, geralmente, a primeira coisa que os advogados pedem é para você fazer os quesitos, porque o advogado também não tem conhecimento técnico para fazer os quesitos. Então, eu faço os quesitos. E aí, você
se você tiver o contato do perito, você pode se pôr à disposição do perito, perguntando se ele precisa de algum documento, algum material, que você encaminhe esse material antecipadamente para ele. E depois ele vai ter que te avisar, ou através do processo. Você não recebe informações, você consegue acessar o processo, mas você não consegue fazer nada no processo. Juntar algum documento, você, como assistente técnico, você não consegue, só como perito. Então, geralmente, quando é agendada a vistoria, através do seu advogado, você pede para ser intimado da data da vistoria e do local para você poder encontrar com o perito. E todas as diligências que o perito for fazer, você vai acompanhar. O perito fez a diligência, fez a vistoria, ele vai entregar o laudo dele, geralmente prazo é de 1 mês. Ele entregou o laudo, você vai ter que comentar o laudo, o porquê que você está concordando ou discordando daquele laudo. Porque se você estiver concordando, o assistente do outro lado vai estar discordando. Então, você tem que dar força para o laudo do perito. E se você discordar, mas sempre eticamente, né? A gente não é advogado da parte, nós somos profissionais, então a gente sempre tem que, dentro das normas, defender a nossa visão dentro das normas. Entendi. Então, de certa forma, o perito ele acaba sendo imparcial, né? E o assistente ele representa os lados. Então, nesse caso, eu represento a empresa, então eu vou ter que resguardar a empresa. E o perito ele vai ser imparcial, pela lógica. Sim. E quando existe o perito em si, ele tem um vínculo com uma das partes, um exemplo com o advogado, existe como contestar isso? Sim. Se ele não pode ser parente de uma das partes. Mas não digo parente, mas tem um relacionamento fora, um relacionamento próximo que interfira no julgamento dele. Eu já declinei de perícia porque o advogado de uma das partes era amigo do meu esposo, amigo de faculdade, eu declinei. Mas legalmente eu posso contestar, então. Aquela situação, né, que se aplica aos peritos as mesmas causas de suspeição e impedimento do juiz. Exatamente. Né? Então, sempre que um juiz não pode julgar uma causa em que ele é amigo íntimo ou inimigo capital da parte, né, se ele é parente até o 3º grau, 4º grau. Colateral, né? Colateral. Então, o perito também não pode atuar nesses casos. Né? Ele é passível de incidente de suspeição ou impedimento durante o processo. Certo, mas isso tem que aguardar, então, o laudo do perito. Veio o laudo do perito, eu posso não aprovar e contestar dessa forma. Ou não, tem que ser no ato da perícia. Geralmente era já bom contestar na hora da nomeação. Entendi. Obrigado. Nada. Eduardo. André, a pergunta um pouco indiscreta. Né? A gente, como técnico, a gente vai lá fazer uma perícia, a gente sempre tem um olhar técnico. Eu sou eletricista. Então, quando eu acho lá o problema, para mim ele é muito claro. Né? O problema para mim é muito claro porque eu entendo tecnicamente daquilo. E aí o desafio é como demonstrar isso num laudo para que fique claro também para o juiz. Né? Todo mundo tem seu macete, todo mundo tem seu pulo do gato, né? E você, como expert na área, qual que é a dica que você pode deixar para a gente nesse sentido? O juiz, ele não entende de engenharia, nem elétrica, né? nem a parte técnica, vocês são tecnólogos. Então, para ele entender, sempre utilizem de linguagem fácil, né? Ilustrativo, então pegue desenhos que comprove o que você está dizendo. Marque se você tiver um projeto ou não tem o projeto, então, né, falar que não existia um projeto, então foi feito sem nenhum projeto. Eu sempre gosto de ilustrar. Então, se eu falo assim, por exemplo, eu tenho um telhado, uma coisa simples, telhado é telhado. Mas o juiz sabe o que é verga, contraverga, na porta, ele sabe o que é cada pedacinho do telhado? Não. Então, você vai lá, o telhadinho. Isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. A gente tem muita trinca por causa de verga e contraverga, nas portas e janelas. O que é isso? É aquele pedaço que a gente tem ou de madeira ou de concreto que você ultrapassa a janela. Então, o juiz sabe o que é verga? Não. Então, eu vou fazer um desenho e vou ilustrar para ele. Então, sempre ilustrando. Porque, ainda mais na elétrica, é muito mais difícil de entender. Né?
ou através de ensaios. A gente usa muito os ensaios para poder embasar nossa alegação. Sim. O problema é que, por exemplo, como eu comentei no início, né, eu não atuei ainda como perito dentro de um processo, né? Aí a gente faz bastante laudo, ou avaliação técnica, tipo, o que aconteceu para o cara já se resguardar. Você até falou o termo correto agora há pouco, mas eu não me lembro. Né? Um laudo antecipado. E o problema é mais ou menos nesse sentido, porque a gente, você vai contando a história, né? E vai ilustrando aquilo, só que como esse laudo ele não vai diretamente para a mão do juiz, por exemplo, então todo mundo quer dar palpite. Né? A pessoa te contratou, não, mas não é assim, mas vai ser contestado, mas isso, mais aquilo. Né? E você começa a querer ajustar aquilo e acaba virando uma aberração o laudo. Né? E aí, no final, você vai falar que isso aqui não vai explicar nada para ninguém. Né? Então, é esse jogo de cintura que a gente busca, né? Por isso a pergunta. Mas obrigado. De nada. Agradeço. Posso perguntar mais, Coronel? Vamos passar para o Sendim? Vamos, depois já chegamos nas 8 horas aqui, vamos avançar um pouco mais do horário previsto. Né? Então, Sendim, a palavra fica com você agora, depois ao final a gente abre de novo aí para perguntas. Sei que o pessoal está ansioso aí, mas vamos andar um pouquinho com os nossos trabalhos. É com você, Sendim. Obrigado, Coronel, obrigado. André, parabéns. Obrigada. Gostei bastante da palestra e o mais legal é que a gente não combinou e uma vai completar a outra. Que bom. Muito legal, muito legal. Pessoal, eu sou o major da reserva do Bombeiro de São Paulo, Sendim, Silmar Sendim. Sou também engenheiro civil, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro de segurança contra incêndio. E a minha ligação com a perícia, desde que eu estava na ativa, né, nós fizemos algumas perícias durante a nossa atividade no Corpo de Bombeiros. Uma delas foi o incêndio que teve no Alemoa, que foi o maior incêndio do Brasil, e ao final dele, nós fomos designados pelo Comando do Bombeiro para ir lá em loco e fazer a comparação dos projetos com aquilo que estava instalado lá. Nós fizemos um curso de perícia no Corpo de Bombeiros de Alexandria, que é uma cidade da Louisiana, nos Estados Unidos, e esse curso lá nos Estados Unidos foi voltado para bombeiros investigadores e para investigadores policiais. Então, foi um curso bem bacana, como era só voltado para bombeiro policial, então teve assim, estudo de casos bem bacanas, bem bacanas. Foi um aprendizado e uma revolução, né, no meu modo de agir na perícia de incêndio. Como a Andréa falou, nós temos a perícia, né, a parte da perícia que o Poder Judiciário tem que atuar. Então, como o juiz não entende, ele lança mão de técnicos. Então, toda a palestra dela foi assim, muito esclarecedor com relação ao perito que vai atuar no processo. Eu, para ser sincero, atuei uma vez como perito judicial, algumas vezes como assistente técnico, mas a maior parte das minhas perícias, elas não estão ainda na fase judicial. Algumas nem viram, né, um processo judicial. As perícias que eu tenho feito ultimamente são perícias contratadas por uma empresa que sofreu um incêndio e que quer entender onde que ocorreu o problema para que aquele problema não se repita. Eu vou dizer a vocês que é assim, o tipo de perícia mais legal para a gente fazer, onde a gente pode atuar de maneira científica sem a disputa. Né? Acho que a Andréa concorda comigo, a disputa estressa. Né? Sempre que você está ali defendendo uma parte, por mais que o perito ele não é advogado, né? Completando a pergunta do nosso amigo aí, o perito não pode ter lado. O perito ele retrata a verdade, ele se baseia nas leis da física. Né? E leis da física não é que nem lei do direito, que você consegue dar uma arredondada para lá e para cá. O perito ele não pode mentir, ele não pode falhar, isso está lá no Código de Processo Civil, tá? Então, as perícias que eu tenho feito e as que me dão, né, mais prazer, embora a perícia, né, é sempre num momento ruim, né? Ninguém faz perícia de coisa boa, então, mas eu tenho o prazer em trabalhar com isso, porque o meu trabalho vai ajudar a resolver problemas. Então, a minha experiência é especificamente perícia de incêndio. Eu já fiz algumas perícias na área de engenharia civil, como, né, engenheiro civil, mas a minha experiência, o que eu quero dividir com vocês hoje, é com relação a incêndio.
muita gente acha, né, que o incêndio ele não deixa vestígios, ele destrói tudo e ninguém consegue identificar o que aconteceu. E por esse motivo, muita gente usa do incêndio para querer destruir provas. A gente vê até em filme, né? O cara vai lá, assalta o banco, depois que ele faz, ele queima o veículo, né? Com a falsa ideia de que a perícia, que o fogo vai destruir provas. Só que ele não sabe que a perícia de incêndio é justamente para entender as provas ali, ele consegue fazer uma reengenharia. Não é que nem nos filmes do CSI Miami que a gente vê na televisão, né? Não é aquela mágica toda que a gente vê na televisão, mas sim, todo fenômeno do incêndio ele deixa evidências. E o fenômeno do incêndio ele não é aleatório, ele segue leis da física. O fenômeno da combustão, a reação química da combustão, tem balanço estequiométrico. O número de moles no primeiro termo é igual ao número de moles no segundo termo. Então, ele funciona segundo regras que o homem já conhece. Então, quando você chega numa edificação e você verifica alguns sinais que o fogo deixou, quando eu comecei esse trabalho, né, eu achava que era um pouco ali, muita subjetividade. Hoje, depois do que a gente teve que estudar, da experiência nossa no curso nos Estados Unidos, e das experiências práticas em grandes incêndios, a gente percebeu que é fantástico. É um mundo que se descortina quando você consegue entender os sinais que o fogo deixa na edificação, tá? Bom, a metodologia básica que nós utilizamos, né, que eu utilizo para fazer perícia de incêndio, ela está na NFPA 921, que a norma é o Guia Americano para a Investigação de Incêndios e Explosões, tá? Então, como uma disciplina forense, a investigação de incêndio ou explosão é um empreendimento complexo que envolve habilidade do perito. Se um perito que não tem habilidade for fazer uma perícia e um outro que tem habilidade, né, que conhece a ciência do fogo, eles vão ter conclusões muito distintas. Eu fui fazer uma perícia num navio em alto mar. Então, houve um incêndio no navio, uma empresa grega que me contratou para fazer. Só para chegar até o navio foi 1 hora com outro navio, 1 hora navegando para chegar lá no navio. E depois teve aquela experiência de subir a escadinha do navio em alto mar que eu só tinha visto em filme. E aí eles me apresentaram uma cabine de marinheiro e na visão deles aquilo estava todo carbonizado, todo preto, eles não conseguiam identificar nada. O incêndio num local confinado, a partir de 400 graus, pega fogo em tudo. Então, o que eles olhavam ali, e pessoas experientes com navegação, engenheiros, né, de navegação, eles olhavam eles de um quarto todo preto. Mas a gente, conhecendo os sinais, né, que o fogo deixa, a gente olhou e a gente conseguiu identificar dentro de uma cabine de navio totalmente queimada, a gente construiu algumas hipóteses, depois nós fomos para um ambiente computacional e colocamos as nossas hipóteses numa modelagem matemática. E essas modelagens matemáticas, elas foram exibidas, né, para as pessoas, claro que com recortes, porque o relatório nosso era impresso, né? Impresso não era um texto, mas ele tinha links para o vídeo. Então, nós montamos uma hipótese, colhemos dados na identificação que batiam com aquela hipótese. Então, é uma coisa científica. Não teria como você contestar aquilo, porque tinha uma modelagem matemática que o software é baseado nas leis da física, então ele não cria coisas diferentes, né? A não ser aquela que aconteceu. E foi assim, para convencer pessoas que não são técnicas, é como o Andréa falou, né? Nada como você explicar isso, você mostrar figuras, você fazer fluxogramas para poder mostrar aquela teoria sua, que é uma teoria normalmente, principalmente incêndio, uma teoria muito científica, né? Muito científica. E algumas perícias que eu fui foram extremamente técnicas. Eu fui chamado para uma perícia onde o contratante, que era uma empresa de gás, ligou para mim e falou assim, olha, você precisa vir aqui porque explodiu o cilindro de gás. Eu falei, olha, eu vou aí fazer a perícia, mas eu já te adianto que não explodiu o botijão de gás. O que explodiu foi o ambiente. Ele falou, não, explodiu o botijão de gás. Aí,
como botijão de gás? Ele não tem oxigênio lá dentro, como que vai explodir o botijão de gás? Já deu um nó na minha cabeça, né? Só me convenci que isso era verdade quando eu cheguei lá e eu vi o botijão que explodiu, lançou o operador na parede, destruiu o corpo do operador, né? Então, como explicar um fenômeno desse, né? Normalmente o gás pega fogo do lado de fora do cilindro. Então, foram discussões muito profundas com os engenheiros mecânicos que trabalham com gás e, no final, nós chegamos à conclusão de que o operador utilizou ar comprimido para testar a estanqueidade das tubulações, e isso não pode, em tubulações que já foram usadas, né? Com líquidos ou gases, e aí ele mudou a relação de comburente com o material. Por isso que houve realmente esse fenômeno, que é muito raro, né? Em 30 anos de bombeiro, eu nunca tinha visto um botijão daquele explodir, a não ser por bleve, né? Que é quando tem um fogo externo muito forte que danifica a chapa metálica, mas não era o caso, não tinha fogo externo, certo? Então, assim, foram perícias muito técnicas que a gente teve que discutir com especialistas na área específica daquele incêndio. Mas nós temos o conhecimento de incêndio e a gente tem sempre que somar com o conhecimento do técnico específico daquela situação, né? No caso da perícia na construção civil, se você é um especialista em incêndio, mas não é um engenheiro civil, você vai ter que se valer de engenheiro civil. Então, por isso que eu fico fazendo um monte de engenharia, né? Mas a gente, às vezes, precisa da ajuda do engenheiro mecânico. Nesse caso aí, eu precisei trocar conhecimento com ele para acrescentar e chegarmos numa hipótese viável. Então, essa disciplina depende da habilidade do perito, de tecnologia. Nesse caso do navio, o que eu fiz? Eu fui lá, tirei as medidas do navio, reproduzi numa maquete eletrônica, utilizei um software que faz a modelagem de incêndio e reproduzi o incêndio. De acordo com uma das hipóteses, eu fui lá e fiz. Aí, tá vendo aqui a fumaça, como que ela caminha? Aqui está só numa visão de cima, né? Que foi o que eu achei agora para mostrar. Mas eu tenho isso em 3 dimensões, eu consigo parar, eu consigo ver a temperatura de cada lugar desse, e de acordo com a temperatura que aquele local chegou, ele tem uma repercussão no material. Então, o aço, por exemplo, dependendo da liga do aço, ele tem ali, ele começa, tá vendo aqui, ó, nessa visão, ó, eu tenho aqui cores e eu tenho aqui do lado a temperatura que o ambiente chegou. Então, eu consigo determinar, pela coloração da chapa metálica, qual é a temperatura que chegou. E aquilo fica manchas. E aqui eu reproduzi a minha teoria e batia com as fotos do local. Tá? O tempo, né? O tempo que demorou para desenvolver. Então, o fogo, ele não acontece aleatoriamente. Ele tem influências do comburente, né? Do oxigênio. Ele tem influências do material que tem lá. Tá vendo aqui, ó, a fumaça indo para cá, ó? Esse foi o caminho real da fumaça. Então, a gente conseguia identificar quais cabines que estavam abertas, a fumaça passando pelas portas. Então, tudo isso ajudou a gente a provar a nossa teoria, né? A nossa hipótese. Então, a tecnologia, ela ajuda bastante a gente na perícia. Esse é só um exemplo. Eu faço o escaneamento em 3D de todo lugar que eu vou fazer a perícia, eu faço o escaneamento em 3D. Depois que eu sair de lá, se ele destruir a prova, se ele retirar o material, se ele fizer o que for, eu tenho um retrato em 3D que eu consigo tirar medida, né, de distanciamento de coisas, para eu voltar depois, né, no levantamento de dados. Então, eu utilizo a tecnologia para isso. Eu tenho câmera 3D que eu entro com ela no ambiente, ela está pegando 360 graus. Tenho câmera endoscópica, que você enfia dentro de um tubo e vai fazendo uma filmagem ou uma foto de dentro do tubo, dentro de equipamentos. Todos os últimos incêndios que eu fiz, depois que eu adquiri esses equipamentos, eu utilizei esses equipamentos. Tá? Então, você vai utilizando a tecnologia cada vez mais para você fazer um levantamento de incêndio e
transformar aquilo que você está vendo numa prova pericial, num documento pericial. Quando você entra no incêndio, você vê milhares de informações. O perito, ele vai lá e ele relata aquilo e coloca num documento técnico. Muitas pessoas podem olhar e saber ali identificar o que aconteceu. Às vezes é muito óbvio. Às vezes é muito óbvio o que aconteceu, mas tem que ter o conhecimento, né? E aí entra o terceiro item aqui, o conhecimento para poder transcrever aquela informação num relatório técnico, que é a parte mais complicada, né, André? Às vezes a gente bate o olho e fala, já entendi. Mas para transformar aquilo que a gente viu num conhecimento técnico que pode ser comprovado, né? Porque metodologia, ciência, é alguma outra pessoa ir lá e chegar à mesma conclusão. Então, não adianta você ter uma hipótese maluca e falar, isso aqui mesmo, e o pessoal engolir. Não, aquilo vai ser contestado por outros profissionais com conhecimento como o seu. E, por fim, né, todas as perícias são dessa forma, mas a de incêndio ela é muito bacana com relação a isso, é a parte científica, de a gente entender os fenômenos que ocorreram no incêndio. Existem vários fenômenos que ocorrem no incêndio. O BLEVE, né, como eu falei, que é o Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, o flashover, o boil-over, o backdraft, tem um monte de fenômenos que tem fórmulas matemáticas para você dimensionar aquilo. Então, essa parte científica é muito bacana. Todos os meus relatórios de perícia, ninguém contesta, porque tem tanta ciência e tantas explicações. Eu tenho um livro de 1000 folhas em inglês, que o nome dele é Fonte de Ignição. O livro inteiro só fala das possibilidades de fonte de ignição. Um livro de 1000 folhas que só fala disso. Então, qual é a energia que eu preciso para acionar a explosão de um local que está com vazamento de GLP dentro da mistura explosiva, que é de 2 a 8%? Qual é a energia que eu preciso? A energia é 0,3 Joule. E qual é a energia que uma ferramenta não elétrica, uma ferramenta manual, metálica, ao cair de 1 metro e bater num concreto, qual é a energia que esse equipamento gera? 1 Joule. Então, 0,3 Joule precisa, e essa queda gera 1 Joule. Então, eu preciso pesquisar muito para saber, e isso eu fui pesquisar porque tinha um caso, né, que ocorreu exatamente isso. Na realidade, não foi uma ferramenta, foi um botijão de gás que caiu e deu a ignição para o incêndio. Então, assim, como demonstrar isso cientificamente? Isso parece uma coisa imaginária, né? Pô, não, caiu o botijão e saiu faísca. Mas será que sai faísca mesmo? Qual é a energia que um botijão caindo no chão, ele libera de energia? Então, existem literaturas, todas em inglês, né? Que mostram todos esses fenômenos. E a NFPA 921, ela tem mais de 600 folhas e ela já tem ali muitos casos típicos de incêndio. Tem muitos casos que eu bato o olho e falo, eu já sei, eu já vi esse caso aqui na NFPA 921. Então, basta que eu já vá colhendo as provas e cada uma das provas vai, né, direcionando ali para aquela teoria, né? Mas eu tenho que compilar os dados, né, factuais, bem como uma análise desses dados e a expressão de opiniões ou conclusões em relatórios ou depoimentos. Deve ser realizada de forma objetiva, verdadeira e sem viés de expectativa, preconceito, né? Ficou 2 vezes. Pessoal, eu participei de um caso que uma pessoa estava presa fazia 1 ano, acusado de matar 3 enteados dele por incêndio. Então, ele estava preso há 1 ano e eu fui analisar os autos, 800 folhas de laudos técnicos, de depoimento do bombeiro, dos vizinhos, da sogra, de todo mundo. Todos os depoimentos eram subjetivos. A sogra falava, ele não gostava das crianças. O outro, ele não sei o que, fazia mal para as crianças. Não tinha nenhuma prova, nem prova de que ele estava lá no incêndio, no momento do incêndio tinha. E aí, assim, o juiz determinou a prisão porque alguém falou que ele tinha colocado fogo atrás da porta da casa para as crianças não conseguirem sair, e aí ele saiu. Eu fui fazer a perícia 1 ano depois. Fomos escoltados pela polícia,
fomos com o promotor, fomos com o perito, né, que o promotor nomeou para acompanhar. No caso, eu acho que era um assistente técnico do promotor, que não era o juiz que determinou. Fomos todo mundo. O perito auxiliar do juiz, do promotor, ele tirou o sarro em mim e falou: perito, você quer fazer uma perícia 1 ano depois? Você sabe que a casa foi reformada, né? Eu falei: eu sei. Eu falei: mas o senhor tem as medidas da casa? O senhor fez uma análise da instalação elétrica da casa? O senhor sabe quantos volts entrava ali na energia da casa? Aí eu comecei a fazer questionamentos, ele ficou: entendi, tá certo. Aí nós fomos lá, tinha 2 provas que restaram depois de 1 ano. Eles realmente tinham pintado a casa. Só que atrás da porta estavam as marcas de incêndio e a porta estava queimada só no alto, e em frente da porta tinha um interruptor elétrico que não tinha sido trocado, ele estava só um pouquinho derretido. Aí eu fiz uma modelação matemática, se tivesse um colchão ali, qual era a temperatura daquele ambiente e o que iria acontecer com a porta e o que iria acontecer com o interruptor. Então ficou provado de maneira científica que aquela hipótese maluca que alguém levantou não tinha respaldo técnico. Tá? E aí começamos a olhar os vídeos de vizinhos e tudo mais e chegou-se a essa conclusão. E o réu, né, teve aí a sua... E nesse caso fomos contratados como auxiliar técnico da defesa. E eu sou policial militar, eu tenho um juramento, né? Além da minha questão de perito, eu tenho um juramento. Jamais eu ia tentar tirar uma pessoa da cadeia que tivesse ali cometido um triplo homicídio, né? Mas eu só fiz essa colocação com base na física, nas leis da física, sem nenhuma emoção ou de querer forçar a barra para tirá-lo lá ou para deixá-lo na cadeia. Então, assim, a perícia é científica, ela não é o advogado que tem um lado. Eu sempre deixo isso bem claro para os meus clientes. E teve vezes que eu entreguei o meu lado para o meu cliente e ele falou assim: obrigado, mas não me ajuda em nada. Eu falei: que pena, né? Mas não tem como mudar, isso aí é a realidade. Então, a gente não pode começar uma perícia achando que a gente vai resolver o problema do nosso cliente. No caso, né, de sermos contratados por uma das partes. No caso de sermos assistente, sermos perito judicial, é mais sério ainda, né? Não podemos nem pensar em falsear um laudo ou de ter uma tendência técnica errada no laudo, porque ela pode ser contestada e aí tem as consequências jurídicas disso. A metodologia básica da investigação de incêndio deve se basear no uso de uma abordagem sistemática e atenção a todos os detalhes relevantes. Então, não é assim aleatório, né? Não vou lá e vou sair tirando foto de tudo, tal. Tem uma forma de você tirar foto, tem uma sequência de você fotografar, tem uma série de procedimentos que você tem que utilizar para que depois ele não seja contestado. Se tiver numa fase judicial, a forma com que você coleta a prova, ela tem um procedimento, ela tem uma forma. Senão, aquela prova não tem validade nenhuma. Se você não seguir os protocolos, né, do sistema judiciário, você vai estar fazendo um bonito trabalho, mas ele vai ser facilmente contestado. Eu servi de testemunha porque uma das partes não conseguiu me colocar como assistente ou advogado de uma das partes, eu fui testemunha. Eu tinha, assim, fundamentos técnicos gigantescos. O advogado da outra parte contestou a minha participação, eu nem falei nada, eu nem cheguei a falar nada, mas entrou como testemunha técnica lá em alguns relatos lá, mas a gente não pode deixar de seguir todo o procedimento da parte jurídica, senão o nosso laudo vai ser descartado. Com poucas exceções, a metodologia adequada para uma investigação de incêndio ou explosão é primeiro determinar e estabelecer as origens e depois investigar a causa, circunstâncias, condições ou agências que uniram a fonte de ignição, o combustível e o oxidante. Bom, tudo que a gente tem que investigar, o mais importante numa investigação de incêndio é a causa e a origem. Não é só isso, nós temos que fazer um inventário, né? Eu fui fazer a perícia no incêndio que tinha 6 vítimas fatais e um quarteirão inteiro queimado. Um quarteirão inteiro, aliás, metade.
metade de um quarteirão. Tinham mais de 10 empresas e residências incendiadas. Qual foi o primeiro trabalho do perito? Inventário de tudo que queimou. Porque se eu não fizesse isso logo depois do incêndio, dali 3 meses, já tinham tirado tudo de lá, as pessoas iam solicitar indenização do que elas quisessem. Ah, aqui tinha um carro zero aqui na garagem, aqui tinha uma televisão 4K. Então eu fui lá no dia seguinte, fiz o inventário de tudo e várias pessoas solicitaram indenizações de coisas que não tinham naquele inventário. E obviamente, o meu laudo lá isentou, né, essas indenizações. Nós temos um método científico para a perícia de incêndio, que começa com reconhecimento da necessidade da perícia. Então, a Andréa ela falou algumas necessidades. Disputa comercial, disputa de uma pessoa que está alugando a casa para outra, pegou fogo na casa. De quem é a responsabilidade? Será que é do inquilino ou do proprietário? Será que era um equipamento do inquilino que estava com defeito? Ou será que era a instalação elétrica da casa que estava sem a manutenção ou construído, né, projetado e construído de forma não normativa? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a necessidade. Muitas das perícias, a necessidade é somente para reengenharia do processo, para melhorar o processo, não tem disputa judicial, não tem indenização de ninguém, não tem vítima às vezes, mas a empresa quer saber o que aconteceu para que não se repita o problema. Às vezes ela até sabe, tem uma desconfiança do que aconteceu, mas ela precisa de um técnico que afirme isso, porque ela tem interesses, né? Jamais um gerente de uma fábrica vai identificar num relatório todos os erros constantemente que estão acontecendo na fábrica. Eu, como tenho comprometimento só com a verdade, e repito, já teve seguradoras que me contratou para que ela não pagasse o seguro, o meu relatório foi para pagar o seguro, e eles não me chamaram mais. Não tem problema, eu continuo com a minha, né, com a minha responsabilidade com a verdade, mas eles não fui mais agradável para esse cliente. Não tem problema. Coleta de dados. Então, depois de definirmos o problema, nós vamos coletar os dados. E aí tem uma imensidão de maneiras de coletar os dados para fazer a análise posteriormente. Nós temos depoimentos de pessoas, né? Embora o depoimento ele é muito subjetivo, mas nós temos técnicas. Inclusive, esse curso que eu fui fazer lá na Lusiana, tem um outro curso que é só de coleta de depoimento. Só técnica para você coletar depoimento e chegar próximo, né, da verdade. Próximo, muito difícil descobrir a verdade real. Tem depoimentos, tem fotografia. Hoje, qualquer incêndio médio, grande, pequeno, tem centenas de fotos na internet. Tem uma série de vídeos. Das perícias que eu fiz, eu tinha uma teoria, chegando lá, conversando com um cara que estava lá, ele falou que tinha o vídeo, ele me mostrou, ele falou, passa o vídeo para mim aí no Zap. Era um vídeo que mostrava tudo o que tinha acontecido, que a empresa estava escondendo. E ele, inocente, passou para mim e mostrou tudo o que eu precisava saber. Eu já tinha uma teoria, mas não tinha prova. Aí eu, obviamente, sem falar quem foi que me mandou o vídeo lá, eu coloquei ali, né, os laudos ali, porque não era uma perícia judicial, então eu não precisava ter a autenticidade das provas, desde que elas fossem, né, convincentes e dentro da lógica ali. Então, a coleta de dados ali pode ser feito escaneamento 3D, pode ser feito, como no caso da Boate Kiss, uma reprodução real do local. Tem vários incêndios que há uma reprodução em tamanho real para entender a dinâmica do fogo. Temos as maquetes eletrônicas que a gente faz, escaneamento 3D, uma série. Imagens de segurança ajudam bastante. Quando eu vejo uma imagem de segurança que gravou uma explosão de GLP, eu já fiz isso algumas vezes, cada segundo de uma imagem tem 29 frames. Pode ter 24, 25, mas a maioria das câmeras de segurança tem 29 frames. Se você pegar um software de edição de vídeo, você consegue separar isso. Você consegue medir a velocidade da chama picando um segundo em 29 frames. E aí você consegue saber se foi uma explosão, se foi um flashpoint,
consegue até calcular a quantidade de gás que tinha naquele local, se você identificar a velocidade da chama dianteira de uma explosão de GLP. Então, assim, para os olhos do leigo, é só uma câmera de segurança ali que gravou uma explosão. Não dá para ver nada, explodiu. Mas o técnico, o perito, ele consegue esmiuçar isso, olhar de maneira microscópica, né, para que ele consiga retirar dali dados que vão levá-lo a uma hipótese. Bom, depois que ele fez a análise dos dados, ele vai ter que desenvolver hipóteses. Mas se eu tenho certeza do que foi, para que eu vou desenvolver hipóteses? Você tem que desenvolver todas as hipóteses possíveis. Por quê? Porque se você não desenvolver essas hipóteses e não explicar e não confrontar com as provas, depois do seu relatório, depois que já se perderam todas as provas, vai vir um outro cara lá e vai falar, não, mas você verificou se alguém pulou o muro e colocou fogo propositadamente? Não verifiquei. Então seu laudo está viciado. Então você tem que desenvolver todas as hipóteses possíveis, até aquelas mais absurdas, que você tem certeza, né, que não aconteceu, que não tem prova nenhuma. Lance como uma das hipóteses. E depois você vai testar as hipóteses. A hipótese 1 de um incêndio criminoso não tem nenhum respaldo, a câmara de segurança não apontou nada, ninguém entrou na fábrica. Tem uma série de provas que anulam aquela hipótese, que não dá sequência naquela hipótese. Então, aí você vai fazer o teste de todas as hipóteses que você apresentou. E depois, obviamente, a seleção final das hipóteses, dentre todas aquelas, né, a hipótese que você consegue demonstrar evidências, provas materiais e testemunhais. E se nenhuma delas for possível comprovar? Pode ser que aconteça. Nem todos os incêndios você consegue fazer uma perícia muito profunda, tá? Mas tem muita coisa que você consegue levantar. Quando eu fui fazer lá o curso, eu fiquei surpreso pela quantidade de provas do mundo digital. Eu fiquei surpreso, tá? Hoje a gente acha, pegar uma foto de alguém, pegar o vídeo, isso aí não é perícia, isso aí é marmelada, né? A perícia é aquela que você vai com a lupa, com a lente de aumento lá e vê a digital da pessoa. Não, hoje, tudo que nós fazemos deixa rastro. Nós vimos um caso lá no curso que eu estava fazendo, que a pessoa foi incriminada, foi colocada na cena do crime, era um incêndio criminoso de um veículo da ex-esposa, e o criminoso, ele parou no sinal próximo do incêndio e tinha um McDonald's em frente do sinal. Como ele já tinha logado no Wi-Fi do McDonald's, na hora que ele parou no sinal, ele ganhou um número de IP naquele exato momento, 30 segundos antes do incêndio, que tinha lá a data exata por causa de uma câmera de segurança, e ele, 30 segundos antes, estava a 100 metros daquele local. E lá nos Estados Unidos, o bombeiro oficia para o Facebook, né, para o Meta, e recebe, assim, milhares de páginas de tudo, foto, que hora que logou, onde que logou, IP que logou. Então, a gente acha que o mundo digital, né, ele não é covardia para fazer perícia, não. A maior parte dos crimes que são desvendados lá, né, nos Estados Unidos são de rastros digitais. Tá? A gente não faz ideia da quantidade de informação que a gente tem aí, que o mundo digital deixa. Tá? Então, essa aqui é a metodologia, né, o método científico. Como é um método científico, ele pode ser refeito por outro profissional. Tá? E isso é muito comum. Se houver uma disputa profissional, com certeza, vai ter um outro profissional do outro lado. Às vezes que eu participei, né, com outros profissionais de outro lado, foi muito fácil, porque o outro profissional não sabia nem o que eu estava falando. Teve um que eu fui, que era uma tentativa de reconciliação, não, de acordo, para não ter processo. Aí deixei o advogado da outra parte falar. Quando eu comecei a falar a parte científica, acabou a ação, nem teve ação, não teve nada. O cara falou, eu não vou entrar nessa briga de jeito nenhum, porque eles não conheciam nada de ciência do fogo. Então, você tem que ter argumentos técnicos para provar a sua teoria. Aqui, né, alguns
estudos de caso que a gente fez, né? Muito interessantes, de incêndios bem bacanas que a gente fez aí nos últimos 2 anos, né? Eu peguei aqui pelas fotos alguns aí recentes. Aqui, ó, e um dos equipamentos é a famosa identificação da prova que a gente vê nos filmes lá. Mas para que serve isso aqui, né? A gente não pode colocar isso aqui depois de forma digital? Vocês não fazem ideia de quanto isso aqui ajuda na identificação da prova e para citar a prova, né? No caso aqui, ó, um equipamento dentro de uma área, uma central de GLP, com o parafuso do aterramento, sem aterramento. Tá? Então, é uma prova que pode ser uma das causas da fonte elétrica, da fonte de calor. Tá? Isso aqui é uma envasadora de GLP que eu tive que assistir 1 semana de vídeo de segurança para identificar vazamentos acidentais que eles eram perceptíveis pela câmera de segurança. Então, foi uma experiência muito bacana e muito dolorosa, né? Porque ficar assistindo vídeo de segurança na monótona não foi fácil. Isso aqui é uma outra envasadora de GLP da mesma empresa em outro estado, e esse aqui foi bem interessante. Essa máquina aqui ela tem mais de 10 metros de diâmetro. Eu comecei a desmontei esse pino aqui. Dentro do pino, eu fui desmontando, achei o O-ring torcido. O O-ring é uma borrachinha, né? Que serve para... Inclusive no botijão P13 nosso tem também. Eu achei o O-ring torcido, eu achei a peça que estava danificada e que foi a causadora do vazamento. Então, assim, como contestar isso? Uma prova material que aquilo estava danificado, né? Então, assim, só que ninguém nunca iria ter essa ideia de desmontando. Esse aqui foi uma esteira de grãos, né? No litoral. No nosso curso, eu vou mostrar dezenas de cases, mas, assim, infelizmente, eu não posso mostrar, né, fotos abertas e não posso mostrar os casos, né, porque todos eles eu tenho um sigilo profissional com o meu cliente. Diferente desses que ficaram famosos e já foram publicados, esses casos aqui eu tenho que respeitar o meu sigilo com o cliente. Então, eu nunca vou falar o nome, nunca vou falar onde é, né, mas eu vou falar a parte científica que nos interessa. Esse aqui foi uma esteira de grãos dentro de um túnel. Poxa, você chega assim, o túnel está inteirinho queimado. Como que eu vou saber onde começou esse incêndio? Aqui, como é metálico, quando você tem uma queima original do incêndio, a gente chama de queima limpa. Está ocorrendo a queima completa, a reação química de oxidação não está deixando resíduo, porque eu tenho um número de moles de oxigênio suficiente para combinar com o material. A partir do momento que começa a faltar oxigênio, aí sim começa a carbonização, começa a soltar fumaça preta. Então, na origem do incêndio, numa chapa metálica, ela está branca, ela não está carbonizada, porque está ocorrendo a queima limpa. Então, para os olhos do leigo, ele olha aquilo ali tudo preto, cheio de mancha, ele não consegue ter nem ideia. Mas o perito atento, ele consegue identificar as marcas do incêndio diferentes num ponto e no outro. Aqui também, ó, uma central de GLP, onde tinha essa tomada aqui, essa carbonização e esse mau contato da tomada não foi atingido pelo fogo. Isso aqui estava de ponta cabeça. Mas alguém tem dúvida de que isso aqui estava causando um mau contato e foi a faísca que deu ignição? Tá? Então, assim, já tinham passado vários técnicos ali com uma visão superficial. O perito, não, ele tem que escavar algumas vezes, desde que esteja liberado pela perícia oficial do Estado, né, pelo Corpo de Bombeiros, ele pode sim escavar, né? Isso é sempre uma preocupação minha. Eu já posso mexer, eu já posso destruir algumas provas, já passou pela perícia oficial, já passou pelo Corpo de Bombeiros, então depois que eles liberam, aí sim, eu como perito assistente ou perito privado de uma empresa, aí sim eu posso mexer. E com cuidado, se ainda tiver uma disputa judicial, a forma de coletar a prova, ela tem que ser um pouco mais cercada de procedimentos judiciais. Essa aqui também é uma outra central de GLP, onde eu levei meu paquímetro e aquele monte de estilhaço de botijão, eu fui medindo os botijões e achei um botijão que estava quase metade da espessura da chapa, né? Quase metade da espessura da chapa. Aí a gente entendeu que tinham 2
botijões conectados, como vaso conectante, um só explodiu, e eles não conseguiam entender por que um explodiu e o outro não. E aí, a gente fazendo isso, a gente conseguiu, né, entender esse fenômeno que ocorreu de forma diferente, tá? Pessoal, eu não parei para as perguntas propositadamente, né, senão a gente não conseguiria chegar aí até o final. Vou passar para o Coronel para ver como é que está o tempo, se eu consigo responder alguma delas. Não, vamos abrir para algumas perguntas. Acho importante a interação com o pessoal. Legal. Pode seguir. Bom, o Ivanildo falou que o CREA menospreza os técnicos, somos considerados como profissionais de segunda classe. Ivanildo, a Andrea, né, explicou quais são os pré-requisitos para trabalhar como perito. Você não precisa ser engenheiro, né? No Conselho Regional dos Técnicos, no Conselho Profissional, também tem atribuição para perícia dentro daquilo que você é especialista, tá? Então, você pode ser, sim, nomeado como perito. Claro que vai ter uma concorrência com um engenheiro, né? Você vai ter outros engenheiros disputando isso. Mas, assim, aquele que detém conhecimento, ele consegue, né, ganhar clientes convencendo sobre o seu conhecimento, mesmo que não seja na área judicial. Eu mesmo não me considero um perito judicial, eu não estou inscrito em nenhum fórum. Eu já fui chamado, fui convidado para fazer algumas coisas, mas eu não estou inscrito em nenhum fórum, porque eu não dou conta da demanda de perícias para a própria empresa, tá? Então, tem um campo legal para você fazer perícia, tá? Tem um campo legal para fazer perícia. Diamantino não procede, justificou. Se mantivermos no CREA, não poderíamos assinar nada mesmo. Bom, é uma briga de CREA e CRT aí, depois a gente resolve isso daí depois do recreio, porque eu não vou conseguir ajudá-los nesse ponto aí. Meu cadastro 88 CREA, dependendo da região, um bom técnico, um bom perito, um bom assistente. O Oswaldo levantou uma coisa legal também, né? Eu já participei, não é vergonha nenhuma, como auxiliar de um engenheiro que estava nomeado. Ele foi nomeado, ele estava inscrito no fórum, só que era uma questão de hidráulica, que ele sabia que eu entendia. Eu participei, fiz o laudo, dei minha RT para ele, mas quem apareceu lá perante o juiz como o perito judicial foi ele, e sem nenhuma vergonha de fazer isso, de fazer um trabalho com outro profissional, tá? Sem problemas nenhum, tá certo? Bom, Tem alguns colegas que levantaram a mão. Vamos abrir para eles, Sandinho. Perdão. Deixa eu ver se eu tenho aqui como ver a sequência. Não tenho. Eu vou chamar aqui pela ordem que eu vejo, tá bom? Tomás, por favor. O engenheiro Thomas aí já está há algum tempo já. Por favor, Thomas. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse curso. Também um prazer rever a professora engenheira Andrea. Recentemente estive no curso de vistoria em perícias no IBAP, com ela palestrando junto à Fabiana. Eu recentemente estou iniciando nesse mundo das perícias. Recentemente eu obtive minha primeira nomeação e eu tenho duas perguntas, se possível ainda, que eu gostaria de endereçá-las à Andrea. A primeira delas seria referente eu não a possuo, e eu gostaria de saber se isso seria algum impeditivo para atuar como perito em um processo digital no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Você não tem? Eu não entendi. Eu não tenho a certificação digital. E verifiquei no documento, no tomo primeiro, teve uma atualização. Foi revogado essa questão da certificação digital, o juiz ele solicitou, porém eu não a possuo. E a segunda pergunta seria relativa aos honorários. Se eu posso receber os honorários sendo um sócio em um CNPJ, ou se eu posso recebê-los como pessoa física. Então, você não consegue acessar os processos digitais se você não tiver certificação, né? Aquele cartãozinho da CertSign ou da Serasa, qualquer um dessas certificadoras. Se você não tiver, você não consegue acessar. Você precisa disso. Mas você tira muito rápido. Em 2, 3 dias você tira. Então, é bom você já tirar. E a segunda, esqueci.
Relativa aos honorários Os honorários, já lembrei. Você pode ser nomeado tanto na pessoa física quanto na jurídica. E se você for nomeado na física, você pode receber pela jurídica, não é problema nenhum. Na hora que você for fazer o seu mandado de levantamento, você põe o seu CNPJ. Perfeito, muito obrigado. De nada. Acho que na sequência, Eduardo Fialho pode falar. E, Coronel, o João está tentando falar aí desde de antes do Silmar começar, acho que é melhor esperar ele aí. Perfeito. João Batista? Boa noite, coronel. Boa noite, major. Boa noite, professora. Eu vejo o pessoal relacionando, dizendo que há dificuldade de perícia. Eu estou... Desde 1985 eu faço perícia como perito judicial, ligado para o juiz e como assistente técnico. Hoje mesmo cheguei um pouco atrasado da aula porque eu estava no campo fazendo uma pesquisa como agrimensor. Eu sempre a minha perícia foi sempre na topografia agrimensora, desde 1985. Nunca tive problema, eu fui conselheiro do CREA durante 3 mandatos, agora estou no 2º mandato como conselheiro no CRT. Nunca tive dificuldade de emitir ART quando eu estava no CREA como perito. Fazia os laudos pericial, escrevia na ART, que era laudo pericial. Tenho todos esses documentos hoje comigo guardados e tal. Então, quando os colegas falam que tem dificuldade, eu não tive. Então, não posso atestar que o CREA impedia, porque eu sempre tive esse livre acesso a fazer perícias lá. Então, eu faço perícia desde 1985 como agrimensor. Então, agora eu vim para um curso, porque como também sou técnico de edificações, eu vim fazer esse curso para complementar, porque eu também iniciei fazendo projeto de bombeiro. É a primeira vez que eu entrei aqui no batalhão de bombeiro 11º em São José dos Campos, foi em 1982, para apresentar um projeto em que quem assinava era o engenheiro, mas quem apresentou o projeto para aprovação fui eu. Então, eu tenho essa vivência de bombeiro de projetos desde 1982. Então, eu falei, agora, como eu já cheguei aos 70 anos e tenho que deixar o campo como agrimensor, eu falei, vou voltar para fazer projeto de bombeiro, mas eu preciso me especializar, porque eu não posso fazer isso de meia forma. Então, eu falei, vou buscar conhecimento. Aí busquei a Fundabom e falei com o Coronel Frank e tal, e aí consegui montar esse curso, essa luta toda. Então, é uma luta grande. Então, eu quero, assim que eu deixar de fazer o trabalho de campo como agrimensor, que já não terei tantas forças para ir no campo, né? Então, com o escritório, eu consigo fazer projetos de construção civil e também projetos de bombeiro. Mas os colegas que têm dificuldade, está no decreto 92 de 85, está lá previsto laudo, perícias e avaliações. E é esse documento que nós temos oficialmente que nos dá o respaldo legal para fazermos perícia. E isso eu concordo com o Major Sandin, que cada um tem que fazer a perícia dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que domina. Entendeu? Então, eu que eu não domino, quando a professora falou, quando o juiz falou assim, o senhor está indicado perito, excelência, depende porque está fora do meu conhecimento, dentro daquilo que é o meu domínio. Era só isso, coronel. Ótimo, João Batista, obrigado. Agora a sua vez, Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta, professor Silmar, comentou a respeito ali da responsabilidade não, questão de você começar a colher prova e acabar abrindo aqui, desmontando ali, né? E essa questão de se o bombeiro já fez a parte dele, se a polícia já fez a parte dele. Eu sempre tomo esse cuidado, sempre pergunto, mas a gente não tem informação. Sempre tem uma pessoa que acionou a gente informando, não, a polícia, o bombeiro já fez a parte dele, né? Então está liberado, o local está liberado para você. Mas eu nunca tenho um documento que eu possa ter certeza que de fato está liberado. Então a pergunta qual é a responsabilidade, né, da gente como perito? Na verdade, a gente não está todo dentro de um processo, né? Você vai lá levantar as informações. Mas até onde vai a responsabilidade nossa em acessar um local que, de repente, o bombeiro ainda não colheu as provas, ou as informações que ele precisava, ou a polícia? Bom, se o local for crime, ele tem que estar preservado pela Polícia Militar até a liberação, né, para o particular retomar ali o seu domínio daquele prédio. Então, se não é um crime, se não ocorreu um crime,
você vai ter ali as partes interessadas que vão te falar, o proprietário ou o inquilino que vai te falar se pode ou não. Se não tem crime, não tem que se preocupar, tá? Uma outra coisa, por exemplo, a seguradora. A seguradora pode querer fazer uma perícia e se ela chegar lá e destruiu a prova, pode ser um problema para ela pagar a indenização. Então, é importante você conversar com o cliente, no caso de uma perícia para a pessoa que sofreu um acidente direto, que não tem implicação penal, né? Criminal. Agora, se tiver implicação penal, pode ficar tranquilo que o local vai estar... Vai ter polícia. Sobre os cuidados da polícia. Se a polícia abandonou o local, ela liberou o local. Entendi. A preocupação é essa. O cliente, geralmente, ele tem pressa, né, para liberar o local ou para colher a informação, né, de forma, como que eu falo, antes de uma outra parte, né? Então, eu sempre tenho esse receio. O cara fala, está liberado, está tudo ok, pode ir, mas a impressão que eu tenho é que não é bem assim. Né? A impressão que eu tenho é que o cara quer acelerar o passo do processo, né? Então... Você, se não tiver repercussão criminal, pode ficar tranquilo com relação a isso. Só cuidado com seguradora, né, de querer que se ela vai fazer ou vai fazer a perícia também, é importante que ela tenha a chance de fazer. E, às vezes, eu faço junto com a seguradora. Tá? Isso facilita muito na coleta de provas. Eu já cheguei a fazer perícia que a parte que eu precisava investigar do fio, que aparentemente era ali que começava o incêndio, eu não estava lá. A seguradora tinha cortado o fio e levado embora. Tá, então, foi falta, né, de respeito, de profissionalismo do outro perito. Ele não utilizou as provas e ainda ia ter perito, né, para fazer prova. Então, assim, você querer que não aconteça, assim, você querer dominar isso é ruim, porque você precisa ter transparência na sua prova para ser contestada depois. Se não, entra na parte formal. Se você não fizer uma boa coleta, não der transparência, a sua prova, por melhor que seja, ela vai ser impedida na parte formal, né? Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela para não desvirtuar o local antes de todos terem a chance de analisar. Major, tá certo, legal. Todo incêndio, o Corpo de Bombeiros efetua uma perícia ou não? Bom, o Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos ele tem 3 pilares, né? O firefighter, aquele cara que vai combater o incêndio. O Fire Investigator, que é o cara que vai fazer a perícia de incêndio. E o Fire Inspector, que é o cara que vai fazer a inspeção na edificação antes de pegar fogo. No Brasil, nós temos essas 3 figuras também. O Estado de São Paulo tem um departamento de perícia. E o relatório do Corpo de Bombeiros, ele tem lá uma origem do incêndio, mas não é uma perícia profunda, né, sistêmica. Nós temos estados que isso está mais avançado, Santa Catarina, Brasília, Espírito Santo, tem laboratórios de perícia, né? A ESB, que é a Escola Superior de Bombeiros, ela tem um laboratório lá que está para ser, né, o prédio foi bolado para isso lá na origem do projeto, que é de 1980 e pouco. Mas ainda não tem esse laboratório. Mas o Corpo de Bombeiros de São Paulo está se movimentando bastante e esse trabalho que a Fundabom está fazendo já é um prenúncio disso. Né? Já é um prenúncio que o Bombeiro de São Paulo também está se preocupando com perícia. Eu fiz essa pergunta porque, assim, mesmo que o Corpo de Bombeiros faça uma perícia dos incêndios, há como se aprofundar ainda mais nesse tipo de ocorrência. Dá para a gente... Eu fui fazer algumas perícias em Pernambuco, né? E estava lá o laudo do bombeiro lá, e o pessoal preocupado com o laudo do bombeiro. Cadê o laudo do bombeiro? Eu não estava preocupado. A hora que chegou o laudo do bombeiro, a narrativa de um incêndio de 2 dias. Pegou fogo no local, o pessoal chamou o bombeiro foi lá, conseguiu combater o incêndio e foram tantos homens. Então o Corpo de Bombeiros, ele não tem de uma maneira geral, essa cultura de preservação das provas, de perícia e tudo mais. É uma questão cultural. São Paulo ainda tem bastante coisa. Eu tive perícia no CPO, que eu fiz em 1999, com o tenente Shibata-san, lá de Nagoya, né? Não foi um curso muito profundo, mas eu aprendi perícia em 1999, né? Então, o Bombeiro de São Paulo, ele está preocupado com isso e ele tem vários profissionais, né, que
já se aprofundaram nisso, mas não é uma coisa sistêmica ainda, tá? Bom, tem a pergunta do Alexandre aqui com relação à participação no Alemoa lá. Então, eu vou mostrar aqui uma foto que eu achei aqui agora. Ó. Aqui sou eu no Alemoa e eu não estou portando o extintor. Essa subestação do lado, tive participação nela aí. Oi? Essa subestação do lado direito aí, tive participação no projeto de expansão dela. E questionei porque na época que desenvolvi os projetos de sistema elétrico, aterramento, etc., né, tem muitos disparadores de pilha ali, etc., aterramento. E eu soube tinha uma outra empresa chinesa, se não me engano, enfim, que tinha projetado a expansão do lado que pegou fogo. E na ocasião que eu vi esse incêndio ocorrendo, que foi pela televisão, deu um frio no estômago, na barriga, na alma. E até descobri, na questão de 2 dias, veio a investigação, cadê o projeto, cadê o detalhamento da equipe inteira que participou. Fiquei assim, um bom tempo aí. E até hoje, né, não sei até onde isso tem os sigilos, né? Mas até hoje não fui convencido de todas as versões apresentadas, né? E aí fiquei curioso, para de repente, como você no começo do treinamento falou do Alemoa. Eu fui aqui, né, nomeado pelo comandante do bombeiro para chefiar essa equipe maravilhosa, o Coronel de Rago, o Armando acho que é major hoje, não sei. E infelizmente eu fiz em nome do Corpo de Bombeiros, né? Quem assinou foi o comandante do bombeiro, é uma coisa sigilosa. Eu participei de um processo também federal, teve vários processos, né, com relação ao Alemoa. E o coronel, o comandante, também me nomeou na época para ser o porta-voz, para falar em nome do bombeiro técnico, né? Não pela minha habilidade de perícia, mas porque eu era da equipe de líquidos inflamáveis, tá? Então, isso aqui foi uma experiência. Só antes de ir nesse local, nós ficamos 2 semanas, essa equipe aqui, só analisando os projetos. E depois nós fomos no local analisar a edificação, tá? Só antes de ir para lá, nós ficamos 2 semanas de trabalho. Só para os senhores terem uma ideia de quanto, né, que a gente tinha aqui de técnica para analisar lá. Muito bom, pessoal. Tem mais gente interessada em fazer pergunta, mas infelizmente, por causa do adiantado da hora, eu vou precisar encerrar os nossos trabalhos hoje. Queria agradecer muito a Andréia pela disponibilidade de vir aqui, participar conosco, dar essa palestra muito boa, também ao Major Sendin, né, pela disponibilidade de estar aqui, e lembrá-los de que ficou aqui no nosso chat, né, o link para aqueles que quiserem fazer a sua pré-inscrição no curso de perícia de incêndio, mas vão ser 5 dias, exclusivamente falando de perícia, com a Andréia e com o Major Sendin, e também para que vocês possam ter o certificado, ok? É isso aí, pessoal. Posso dar só uma notícia? Já que vocês se interessaram pelo incêndio do Alemoa, nós fizemos um evento, lembra, Marta? Está online, está no YouTube, gravado, tudo sobre o incêndio do Alemoa. A gente tem um perito que foi do IBAP São Paulo, ele fez a parte judicial, mas tem a parte dos bombeiros, eu acho que foi umas fotos mais lindas que eu já vi de incêndio. Tá todo só não entrar no YouTube do IBAP São Paulo, tem esse seminário, que foi muito legal. Sim. Inclusive foi o coronel Frank Tinossi, né, que palestrou sobre o evento, ele teve uma atuação direta no incêndio, né? Podia fazer uma segunda rodada agora, Tinossi e Sendin, um falando do incêndio, o outro falando do pós-incêndio. É isso aí, pessoal. Para os alunos do curso de especialização, o canal continua aberto. Vamos dar aí um intervalo de uns 15 minutos, né? A partir das 9h15, retoma a aula com o capitão Latiger. Estou aqui, boa noite, pessoal, tudo bem? Para os demais, uma boa noite, agradeço a presença de todos. Obrigada, boa noite. Amanhã tem aula. Boa noite. Obrigado.